Paz, saudações a todos que estão trilhando este lindo caminho junto com o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, em torno dos mistérios maiores, mais sagrados, mais intensos e importantes da nossa fé cristã. Que bom trilhar esse caminho com todos vocês. E hoje somos convidados a contemplar a cruz, sinal de amor intenso, explosivo, um amor total, incondicional. Que esta contemplação nos ajude a todos a sermos mais amorosos no mundo. E seremos conduzidos nessa reflexão pela Palavra de Deus, motivo e inspiração de existência desse grupo. Convido a este belo caminho conosco, sendo guiados pela Palavra de Deus. Jesus ouviu do diabo em cenas anteriores a esta que visitamos hoje. Tantas propostas que eram contrárias àquelas que ele trazia no seu coração e que serviram para ele como constatação de que há projetos antagônicos. Diante dos nossos olhos, há sempre contrapropostas ao projeto de Deus. E o narrador, naquela cena, lá no deserto, nas tentações, terminou dizendo: e terminando toda a tentação, o diabo deixou-o até uma oportunidade. Kairos, a palavra usada. Essa oportunidade não tem a ver com quando. Não. Querido irmão, querida irmã, vai chegar o momento em que seremos contrapostos com os projetos que carregamos no coração. A vida é inevitável. Somos convidados a ser coerentes com as nossas escolhas, custe o que custar. Hoje faremos uma visita a este trecho de Lucas, capítulo 23, de 26 a 56. Dividiremos a nossa visita em 4 degraus. No primeiro, a cruz, as multidões e a caveira. No segundo, o homem de volta a seu lugar. O terceiro degrau, desamparo e confiança. Fim e começo. E o último degrau do nosso trecho, esquecimento e memória. Vamos lá? A primeira parte, versículos de 26 a 34. O versículo 26 diz assim: assim como conduziam Jesus, apanharam também alguém chamado Simão, de Cirene, que estava voltando do campo. Eles lhe impuseram a cruz para que ele a carregasse logo atrás de Jesus. O verbo conduzir aqui usado, em grego apegagon, é conduzir, mas é conduzir no exagero, com uma ênfase ali escondida no texto original. Conduzir ao extremo, submissão está envolvida ali em quem conduz, que submete o conduzido. É a tentativa de controlar Jesus, tão presente em todos os textos que vimos acompanhando durante todo o ano litúrgico. Mas a cada passo, e também neste, Jesus não se deixa submeter. Não está submisso. Sua escolha, desde o começo, se manteve inabalável, coerente. Estão diante dos nossos olhos, nesse primeiro versículo, a cruz e Cirene, que colocam em destaque como o personagem que aparece advindo desta cidade. O primeiro elemento, a cruz. Havia muitos formatos de cruz.
era um instrumento de tortura, de castigo, para alguns crimes. A pena de morte, tão defendida hoje por alguns, com requintes de crueldade, serve para quem desiste das pessoas e quer humilhar essas pessoas, degradar. É verdadeira tortura, como são hoje as prisões, as cadeias públicas, a injustiça, o abandono social. Não, essas atitudes nunca são justas, nem para quem cometeu um crime. A luta por humilhar e degradar até o cúmulo da invisibilidade total dessas pessoas não é justificável por razão nenhuma. Nem para Jesus, nem para nenhum dos milhares de crucificados que certamente enchem e mancham a nossa história, naquele período e desde então. Somos convidados a olhar para as tantas formas de cruz e nos lembrarmos que há tantas formas de tortura presentes no nosso meio. Jesus carrega a dele, carregamos cada um as nossas, metaforicamente, mas há alguns que estão pregados mesmo, sangrando, torturados até a morte de muitas formas. E temos Cirene. Quero convidar você a uma visita a esta cidade. Então vamos começar a sair aqui do nosso Brasil, do nosso país tão amado. Atravessamos o oceano, nos deparamos aqui com o continente africano e lá em cima com a Europa, que hoje conhecemos, não é? Ali o Mediterrâneo, lindo mar do Mediterrâneo, todos esses países que conhecemos. Se nos aproximamos mais, chegamos ali àquela região bíblica que nós costumamos chamar de Palestina, né? No tempo de Jesus. Aqui está Jerusalém, o coração dela, todo o território à sua volta, lá em cima a Galileia, lá está Nazaré, de onde Jesus veio para a Galileia, né? Aí está o atual Israel. E descendo aqui para o sul, temos o Egito e o norte da África. Cirene está aqui, ó, nessa região. Atualmente é a região da Líbia, né? Aqui está Cirene. Vejam a distância entre Cirene e Jerusalém. É longe. E no caminho está o deserto, atravessado, né, de tantas formas pelo povo e símbolo de tantas coisas na memória e no coração do povo, né? O fato é que Cirene está presente nessa história. Queridos, Cirene era a capital dessa região que eu mostrei para vocês, a capital da Cirenaica, era uma província romana, atual Líbia. Muitos judeus estavam naquela região, todo aquele norte do Egito, a famosa Alexandria, de onde temos uma versão importante da Sagrada Escritura, em grego, a Septuaginta. Toda aquela região tinha muitos judeus. Mas Cirene também é citada no ambiente cristão. Ela se torna, como Antioquia, um impulso do Evangelho no mundo dos falantes de grego. Assim que a boa notícia de Jesus sai da Palestina, extravasa aquelas fronteiras, alcança cidades de onde esse influxo, que alcança o coração dos gregos, ganha força. Cirene é uma delas. Cirene está presente nos Atos dos Apóstolos, como uma dessas frentes missionárias de anúncio da Boa Nova, junto de Antioquia, junto também de Chipre. Então é uma cidade importante. Ver um representante dessa cidade presente em Jerusalém num tempo de festa é sinal de que os judeus estão por ali e é sinal de que os cristãos, ao contarem essa história, contam também incluindo esses participantes da expansão do cristianismo, já que esse texto foi escrito justamente no período da expansão desse cristianismo. Esse Simão nos representa de tantas formas.
Depois temos o versículo 27. Uma grande multidão do povo o seguia. Galileus, uma grande parte desse povo são galileus. Vinham com ele desde sua longa viagem lá do norte. Chefes, religiosos, os curados, libertados, transformados por ele, seus amigos, parentes, tinha certamente muitos curiosos por ali. A cidade estava lotada, era tempo de festa anual. Também o seguiam mulheres que vinham batendo no peito e lamentando por ele. Virando-se de frente para elas, Jesus disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem por si mesmas e por seus filhos. As mulheres estão presentes no Evangelho segundo Lucas, de muitas formas, numerosamente presentes. Elas são sempre, ou quase sempre, testemunhas, qualificadas ou desqualificadas aos olhos de muitos. Elas choram pelo projeto falido que Jerusalém representa, à espera de um rei que não virá. Esse aí não corresponde às expectativas fantasiosas, cheias de tantas ilusões, a construção dos mitos, heróis e super-heróis. Não só faliu a monarquia há tanto tempo, mas está falindo também as nossas expectativas. A opressão dos pequenos, dos pobres, Jesus representa essa gente. Eles não são outros, Jesus é um deles. Jesus olha para elas e lembra que elas também são, com ele, o mesmo povo. Esse projeto falido nos inclui a todos. Choremos todos juntos. Jerusalém é símbolo desse fracasso e dessa falência religiosa, política. Jesus assume tudo isso com tanta coragem. No versículo 28, Jesus continua dizendo: Porque vejam bem, virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geraram, os peitos que não amamentaram. Caramba, que palavras duras são essas? São palavras de quem assume a realidade da vida. Eis, diante da cruz, o que somos convidados a fazer. É isso aí. A vida é essa. Enfrentar a dor, o sofrimento que tantas falências nos impõem. Vivemos isso na pandemia. Precisamos de coragem. Naquele momento, as pessoas vão dizer aos montes, caiam sobre nós. Vão dizer às colinas, cubram-nos. Se estão fazendo com a árvore verde, imaginem o que acontecerá com a árvore seca. Um verdadeiro profeta, uma verdadeira profecia de rejeição ao projeto de Deus. E olha, não é futuro. Profecia em Israel é o presente. Jesus é profeta daquele agora lá e do nosso agora aqui. As angústias e os sofrimentos que passamos individualmente, coletivamente, em sociedade, são como gritos às montanhas, às vezes de desespero. Vivemos tantas vezes isso na vida. Vivemos nesses anos de pandemia uma experiência tão dolorosa como consequência de tantas escolhas frustradas e de problemas sociais, de exclusão, de abandono. Consequências sempre das mesmas coisas, da violência, da morte, da intolerância, da banalização do mal. No versículo 32, vemos conduziam também outros 2 malfeitores para serem erguidos junto com ele. Erguidos na cruz, é claro. Lembram daquele verbo que eu falei lá no início, que se referiu a Jesus sendo conduzido? Aqui também. Só que aqui o verbo está modificado, apesar de em português a gente usar o mesmo verbo, lá no original está diferente. O verbo aqui é de voz passiva. Não tem aquela ênfase
que tinha lá no começo. Eles estão sendo conduzidos, esses sim, arrastados, com os corpos e as vidas controlados pela história. Somos convidados como leitores a ter empatia deles, porque nós também, tantas vezes, como nessa pandemia, repito, fomos arrastados. A ideia que se cria com o verbo de que eles são erguidos com Jesus é a ideia de que eles são pinçados e levados para cima, para o alto. Essa é a morte nessa construção imagética. Vejam, nós não somos quebrados e uma parte de nós retirada. Somos inteiros sempre. Quem são esses malfeitores? São os de sempre, aqueles que sempre são os companheiros de Jesus, estão sempre do lado dele. Há muitas cenas em que muitos impuros, criminosos, pecadores estão do lado de Jesus. Não seria diferente nesse momento tão intenso da vida dele na cruz. São os mesmos de sempre, de ontem e de hoje. Ele os acolhe, está sempre do lado deles. E foram para cima do lugar chamado de Caveira. Lá crucificaram Jesus e os malfeitores, à direita e à esquerda. A caveira somos nós nus. O esqueleto, nossos ossos, somos nós nus, desmascarados. É uma cena muito intensa. Jesus está no centro dela, porque é sempre modelo, mestre. Do lado dele, esquerda e direita, bênção e maldição são representadas. Estão os malfeitores, os acolhidos por Jesus, de todo o tempo. Não importa a situação, importa o agora. É uma cena sempre presente, hein? É o hoje, de ontem e de hoje, do lado do Mestre, como nós. E podemos sempre, como eles, escolher. E Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem e continuam não sabendo. O saber aqui em grego não é saber racional, é um outro verbo que é usado aqui. É o saber por sentir, ver, ouvir, experimentar. Eles não sabem porque não têm empatia, nunca tiveram e seguem não tendo. São intolerantes, violentos. Que se dane quem sofre, as minorias, os pequenos. Não, o que importa somos nós. E inventam títulos e bandeiras para esse nós. Mas como lá, também aqui, é mentira. Eles não sabem porque não sentem, não têm empatia, não sabem se colocar no lugar de quem sofre. Por isso mesmo, o lugar não tem cheiro de perdão, só de caveira, de violência, de morte. Talvez esta frase tenha sido acrescentada posteriormente, buscando um perdão para os judeus, como uma tentativa de superar atitudes antissemitas, por assim dizer, no passado. O fato é que o perdão deve ser recuperado num lugar onde a morte, a violência, a intolerância estão sempre presentes. A divisão das roupas dele, eles tiraram sorte sobre a roupa dele. A palavra usada, sorte, tem a ver com escolha, com seleção. É a mesma palavra que nós usamos para clero. A parte escolhida, selecionada, às vezes pelo acaso, às vezes por Deus. A roupa que é sorteada é a identidade, é o que está na pele, é a identidade. Agora, esta roupa não vai servir neles. Eles não estão identificados com Jesus.
A roupa e a identidade de Jesus não serve aos violentos. É só fantasia, é máscara. E muitos continuam usando a roupa de Jesus, sorteada naquele lugar, como máscara, como fantasia e ilusão. Estejamos atentos. A segunda parte do nosso trecho vai do versículo 35 ao 43. O homem de volta a seu lugar. O povo permanecia ali, observando. Quem é que está por ali? Aqueles que Jesus curou, a quem ele libertou, perdoou, acolheu. Estão também os inimigos dele, aqueles que o perseguiram. Estão muitos curiosos. Estamos todos nós. Estamos ainda hoje olhando para tantas cruzes, atônitos. A expressão usada no original é essa, como quem está admirado com o que vê e uma mistura, uma confusão de sentimentos, de admiração, de desespero. Estamos atônitos, paralisados, mas tentando entender. Isso está escondido na palavra teoria, que é usada como raiz desse verbo. Estamos tentando discernir, estamos pasmos com o que está acontecendo. São 2000 anos de história. Seguimos vendo a cruz, seguimos olhando para a rua e vendo gente atônita, pasma. Às vezes o silêncio nos infantiliza, nos amedronta tanto que paralisamos. Às vezes cometemos um erro maior ainda, que é negar o óbvio. Olha, não pode dar esmola não. As pessoas estão morrendo de fome, mas não pode dar esmola não, é errado dar esmola. Às vezes estamos tão atônitos e pasmos, olhamos para as cadeias, para as prisões superlotadas, fazer o quê, né? Na igreja eles não estavam rezando, são criminosos, tem que sofrer mesmo. Às vezes olhamos para as minorias sem direitos e olhamos, fazer o quê? Elas que se adequem ou desapareçam. O silêncio daqueles que estão pasmos, ou essas reações de quem tem muito medo, precisam ser superadas ao contemplarmos a cena da cruz. Os chefes zombavam dele, dizendo: ele salvou outros, salve-se a si mesmo, se esse aí é mesmo o Cristo de Deus, o escolhido. Esta é a atitude frequente dos chefes, eles sempre têm algo a dizer. São os donos da verdade. Eles nunca estão discernindo, eles já decidiram, já têm uma sentença. Eles não têm compaixão, não têm empatia. O verbo usado aqui é o verbo de quem faz assim, ó. O verbo literalmente tem na raiz o nariz. Eles erguem o nariz e fungam. Mesmo que alguém for culpado, quem é que tem essa atitude diante de quem está morrendo asfixiado, dependurado numa cruz? Só quem é capaz de banalizar a morte. E temos visto isso acontecer. Gente caçoando de quem está morrendo, gente banalizando o sofrimento de quem está sem poder respirar, dizendo que a morte e o sofrimento é mimimi das pessoas, é exagero. Somos convidados a nos lembrar disso tudo ao lermos o texto bíblico. Até nesse momento, esses chefes de ontem e de hoje querem impor ao Cristo o que o Cristo não é. Uai, você não é todo poderoso? Prova, faz uma mágica. Impõe as suas armas, seu domínio, sua força. Vingança, violência é o que se espera sempre a partir deles. Os soldados caçoavam dele, aproximando-se, oferecendo vinagre e dizendo: se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Os soldados lembram as alianças escusas que o povo de Deus fez com o poder e que nós de vez em quando repetimos.
Israel fez alianças até com o Egito, seus algozes na escravidão, contadas e recontadas nas poesias. Tudo bem fazer alianças políticas, faz parte da sociedade, mas quando são os pequenos e os pobres que sofrem as consequências dessas alianças, como vemos Jesus sofrer, é injustiça, é violência. Eles citam justamente símbolos dessa aliança: rei, vinho, da alegria das bodas da aliança. Não, é cruz e vinagre. Como quem diz, do alto do poder, vocês perderam, viu? Vocês que confiaram em nós, que fizeram aliança conosco, vocês perderam. Toma aqui a cruz e o vinagre. Isso se repete hoje de tantas formas. Havia uma inscrição por cima dele: este é o rei dos judeus. É uma provocação, uma humilhação. Quem tem poder não está se importando com o sofrimento. Vamos caçoar e zombar. O rei esperado de vocês, nas suas fantasias e ilusões, está aí, ó. Havia uma inscrição. Essa inscrição deve hoje ser atualizada frequentemente em nossa memória, sem parar. Um dos malfeitores dependurados blasfemava contra ele, dizendo: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Também nós, muitas vezes, somos assim. Seguimos, mesmo diante da dor, buscando nossas fantasias e ilusões. Aquele Cristo que a gente quer do nosso jeito. E queremos levar alguma vantagem. Caramba, eu sou católico, sou cristão, eu vou na missa. Eu pago o dízimo. Rezo a novena tal, o terço tal. Eu tenho direitos, caramba. O outro malfeitor, respondendo, repreendeu-o e disse: será que você não teme a Deus, nem tendo sido condenado você também? Também nós, de vez em quando, nos damos conta dos nossos próprios limites, assumimos a nossa realidade e não negociamos o que não dá para negociar. Temos que ser coerentes com os nossos valores e assumirmos a realidade, que às vezes é esfregada na nossa cara, como no tempo da pandemia. Nós fomos condenados com justiça, diz ele. Estamos recebendo o que é certo pelo que praticamos. Mas esse aí não fez nada de errado. Coragem e ousadia de quem olha no espelho, assume a sua pequenez, o seu próprio erro, olha um pouquinho mais longe e em volta e enxerga que as coisas não são assim, não. Que a gente precisa olhar mais amplamente para conseguir enxergar melhor. E dizia: Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no seu reino. Que bonita frase, cheia de confiança, de quem se abandona, de quem não tem nada. Olhou no espelho, olhou em volta e diz: não, agora é só confiança. Tô vazio, mãos vazias, não mereço nada, sou réu confesso, criminoso mesmo, pecador mesmo, não tenho mérito algum. O que me resta é o colo. E ele chama pelo nome de Jesus, não o chama Cristo, como todo mundo está chamando, como se fosse um título daquela fantasia do mito, do super-herói, criado nas fantasias e ilusões do povo. Ele chama de Jesus, porque ele vê muito além da placa, do título, do mito. É o único, nesta cena, capaz disso, porque é o único que se olha no espelho e se enxerga com coragem e ousadia. Jesus disse a ele: amém, eu digo, hoje você estará comigo no paraíso. Paraíso era para depois da morte, tinha que esperar, tinha uma porção de escadas para subir. Precisa esperar o Elias, precisa esperar o Messias, precisa sacrificar muito cordeiro. Jesus
rompe com este paradigma perigoso. É hoje, é agora, já chegou e é grátis. Você não merece nada, é grátis para todos. Ninguém, nenhum de nós merece, não tem nenhuma condição prévia. Basta reconhecer-se no espelho e correr para o abraço, literalmente. É um lugar onde estamos desde a origem, o lugar original, para onde voltamos, o colo de Deus, o sonho de Deus para nós, de vida plena, abundante, generosa, resgatada, transformada. A terceira parte da nossa reflexão vai dos versículos 44 a 49. Estamos diante do desamparo, mas da confiança, do fim, mas também do começo. Por volta da hora sexta, as trevas cobriram toda a terra, até a hora nona. O sol escureceu e o véu do templo se rasgou ao meio. Hora sexta, hora nona, é a plena tarde. Sol, luz, calor. O texto diz que isso foi vencido pelas trevas. A terra que é submetida a um caos das trevas, da escuridão, de uma invisibilidade, sem sol, sem luz, sem calor, é o cúmulo do abandono. Ninguém enxerga nada. Ninguém. O templo tão sagrado, protegido, inviolável, o véu protetor, as máscaras são rasgadas, as fronteiras são desfeitas, agora não tem mais alfândega, é um novo templo agora aberto. E também um novo sol, para sempre. Gritando com voz forte, Jesus disse: Pai, entrego o meu espírito nas suas mãos. Dizendo isso, expirou. Podemos, como Jesus, confiar, sem medo, com coragem. Ele é Pai. Jesus o chama assim. Ele tem um colo. Nós nos entregamos a Ele, entregamos o nosso espírito com confiança. É o que Jesus nos ensina naquele momento. Confiar nele, nesse novo sol, nesse novo templo. Um resgate para o lugar original. Vida plena. O centurião, vendo o acontecido, glorificava a Deus, dizendo: de fato esse homem era justo. Várias vezes nos textos bíblicos é um estrangeiro, um infiel, um impuro que vai reconhecer. Mesmo tudo estando escuro, bloqueado. Talvez justamente por isso ele não tem as amarras. Ele está livre. Não tem nada tapando os seus olhos, como os moralistas tinham e têm. Ele percebe, enxerga e declara: ele era justo. Todas as multidões envolvidas naquele espetáculo, vendo as coisas que aconteceram, regressaram, batendo no peito. Chorar pelo leite derramado, nós dizemos. Batemos também no peito muitas vezes, rezamos, lamentamos, assistimos o espetáculo de violência, de dor à nossa volta, de fome, de exclusão social, de abandono. Ouvimos tantas vozes proféticas que com coragem se levantam para dizer: está errado. Mas às vezes, como essas multidões, a gente está com tanto medo que a gente se cala, se paralisa. Medo das fantasias que impuseram em nossas memórias. Fantasias de bichos papões. Nada sobrou para essas multidões. Está tudo acabado. Se alguém tinha alguma esperança no coração, foi embora com o último hálito de Jesus. Caramba, não podemos ir embora. Sabemos o fim que é começo dessa história. Precisamos resistir, ficar, permanecer, enfrentar.
Todos os conhecidos dele estavam à distância, assim como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia e que estavam ali observando essas coisas. Medo é uma verdadeira arma de controle para ficar à distância. O medo interrompe até o afeto, a compaixão nos faz menos gente. E a quarta e última parte dos versículos 50 a 56. Um exercício de memória diante do esquecimento que somos chamados a fazer. Um homem de nome José, membro do conselho, homem reto e justo e que não tinha concordado com aquela decisão e procedimento dos outros conselheiros, era de Arimateia, cidade da Judéia, e esperava o reino de Deus. Então a decisão dos poderosos religiosos não tinha sido unânime. Ele era da Judéia e esperava o rei, o Messias, igual aos outros, mas ele era diferente então. Sempre há uma semente plantada, sempre há vozes de resistência, de oposição, de luta. Estão do lado de Jesus porque estão do lado dos pequenos. De que adiantou? Poderíamos perguntar. É a mesma pergunta sobre a cruz. De que adiantou Jesus morrer? De que adianta resistirmos? De que adianta levantarmos a nossa voz como profetas? Mesma pergunta. De que adianta Jesus morrer na cruz? Ora, adianta fazer o que é certo, o que é mais humano, mais digno, mais verdadeiro e coerente com as escolhas que fazemos na vida. Ele foi se encontrar com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Sim, porque o crucificado não deve ser sepultado, deve ficar lá, esquecido, invisibilizado até o seu cadáver, abandonado às aves de rapina, para que todos acompanhem o destino daqueles que são marcados pela violência e pela tortura. Agora ele é submetido às forças da morte. Religião, o império, o escárnio das massas, o abandono dos amigos. Ele, esse José de Arimateia, se torna uma voz de resistência, buscando dignidade, respeito e alguma esperança. Não podemos desistir nunca desses valores, custe o que custar. Ele desceu da cruz, envolveu-o num lençol e depositou-o numa sepultura talhada na rocha, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. A cruz não é lugar de gente, a tortura não é lugar das pessoas, a morte, o esquecimento, a invisibilidade, a fome, a miséria, a violência não é lugar para gente. O colo, a acolhida, a dignidade, a esperança, representados todos eles, esses valores no lençol, a sepultura nova, como o jumentinho novo, o homem novo, a nova vida, a nova criação, é a luta de resgatarmos a luz diante das trevas, de resgatarmos o abraço, o colo, ao invés da cruz, e de levantarmos sempre a memória para substituir o esquecimento. Era o dia da preparação e o sábado já estava começando. E caramba, isso tudo que ele está fazendo pode ser um grande pecado. É sábado. Sábado ele não pode fazer isso tudo aí que ele está fazendo. E ele é um representante da lei. Então parece que ele, como Jesus, valoriza mais as pessoas do que a lei. Se uma lei não serve para fazer o bem, nos ensina Jesus. Ela não serve. Acompanhando José, as mulheres que vinham com Jesus desde a Galileia observaram o túmulo e viram como o corpo de Jesus tinha sido depositado. Então aí as mulheres de novo testemunhas da morte, da sepultura e também depois da ressurreição.
São verdadeiras, promovem elas mesmas um verdadeiro exercício de memória. Seguem os passos do seu mestre para fazer dele memória, apesar de tanto medo. Ao regressarem, elas prepararam aromas e perfumes. Durante o sábado, descansaram conforme o mandamento. É verdade, a lei e os mandamentos são ainda um peso no coração, mesmo daqueles que seguiram Jesus, mesmo daqueles que veem o sofrimento, a tortura e a morte. O medo do poder é poderoso, nos paralisa. Mas mesmo assim, isso não as impediu de resistir, de persistir na defesa da dignidade. Os perfumes são símbolo disso. Só a memória daquilo que viram, ouviram, experimentaram, será capaz de mantê-las vivas e seguindo a vida. Nós também. Só a memória desse amor incondicional dará sentido à nossa vida, à nossa fé. Não será diferente conosco. Diante da morte, da invisibilidade, queridos irmãos, queridas irmãs, da violência, da intolerância, da injustiça, dos preconceitos, do medo, façamos uso dessa poderosa memória. Memória de quê? De que a vida plena é o nosso destino. Uma vida verdadeira, uma oferta generosa de Deus. Isso deve provocar em nós imensa alegria e gratidão. E imediatamente deve nos angustiar, porque aí a gente abre os olhos e enxerga a vida ameaçada de tantas formas, tantas cruzes. E aí nos tornamos profetas. Que o Senhor suscite em nosso coração essa força irresistível e invencível. Vitória, tu reinarás.